Para começar. Bom, gente, iniciando agora a nossa roda de conversa sobre o atendimento ao irmão suicida na mesa mediúnica, dando as boas-vindas aqui e agradecendo ao mesmo tempo ao Celso pela oportunidade que está nos dando, né, de estar aqui conosco. Celso, mais uma vez, muito obrigada. A gratidão é toda nossa, né, Simone, pela oportunidade, até porque é justamente conversando que a gente aprende mais. Aliás, é uma surpresa para todos, de primeira mão, que no ano que vem o Celso está com a gente, junto com o Ricardo e o Alexandre, fazendo um curso sobre o mundo de regeneração, né? Então, a partir de fevereiro até dezembro, a gente vai ter a felicidade de ter os três com a gente nesse curso especial. Mas a gente ainda vai dar os detalhes. Bem, gente, vamos começar, então, com o nosso preparo. Gilmara, você pode fazer o preparo para a gente? Posso sim. Vocês me ouvem, gente? Sim? Sim. Então, o preparo de hoje, na verdade, foi uma feliz coincidência. Eu achei uma mensagem do Padre Fábio hoje no Facebook e eu achei muito interessante para a gente refletir sobre ela. E ela fala o seguinte: no Evangelho de hoje, há muitas lições importantes, mas há uma que perpassa todas as outras: o desafio de ser fiel a si mesmo. Jesus é didático na abordagem que faz. Ele nos recomenda que sejamos fiéis às pequenas coisas, pois são elas que nos permitirão a fidelidade às causas maiores. Ele conhece bem o estatuto humano, sabe que tudo em nós é processual, remanso normativo que nos ajuda a passar pelas fases do processo, gerando um aprendizado. Tudo em nós precisa ser educado, aprendido, disciplinado. É assim que evoluímos moralmente, experimentando a fidelidade às situações mais simples, cotidianas, circunstanciais. Vamos ficando aptos às fidelidades mais complexas, existenciais. Jesus quer o nosso amadurecimento humano. A sua exortação à fidelidade não é sem motivo. Quando somos fiéis aos nossos propósitos e decisões, exercemos uma postura de autocuidado que nos protege e nos livra de muitas coisas ruins. Sim, os grandes desastres emocionais, as tragédias pessoais, costumam ser um resultado da infidelidade a nós mesmos. Sei o que me destrói, mas faço. Sei o que me adoece, mas busco. Sei que não querem o meu bem, mas procuro por eles. Sei que estou mentindo para mim, mas continuo. A fidelidade a nós mesmos é a origem de todas as outras fidelidades. Sem ela, dificilmente teremos constância nas outras. É dela que emana a nossa disposição à permanência virtuosa, ao comprometimento que nos torna confiáveis, ao empenho que nos educa e nos realiza. Que o Espírito Santo nos esclareça e nos livre dos enganos que alimentamos em nós. Eu achei essa mensagem tão linda, né? Tão profunda, porque essa ideia que ele traz da fidelidade que a gente tem que ter com os nossos propósitos, com aquilo que a gente quer, mas que, por tantos motivos vãos, a gente acaba sempre não priorizando. Então, que a gente reflita sobre aquilo que realmente importa, que a gente seja fiel à nossa essência, que ela com certeza é divina, e que a gente consiga sempre ter essa constância, ter esse comprometimento conosco mesmo, para que as outras coisas possam vir em seguida. Obrigado, gente. É isso. Linda mensagem, muita coisa para a gente refletir. Obrigada, Gilmar. Marco, vamos à prece inicial? Vamos sim. Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, que essa reunião de hoje, que esse momento onde estamos juntos, em vibrações, em pensamentos, possa trazer para cada um de nós os ensinamentos necessários para lidar com essa situação complexa,
desafiadora, mas na qual podemos sempre fazer o bem, de ajudar aqueles irmãos que de repente cometeram o ato errado do suicídio, mas que precisam de acolhimento, que precisam de carinho, que precisam de luz em sua jornada. Que possamos juntos aqui construir, compartilhar, trazer ferramentas, maneiras de agir, que possamos sair de hoje sempre mais prontos, mais aptos para fazer o bem, para ajudar o próximo. Que esse encontro seja repleto de amor, que esse amor alcance o coração de cada um de nós, que essa ambiência preparada pela espiritualidade em cada um dos nossos lares, para que possamos estar aqui reunidos, consiga realmente trazer calma, trazer conforto e trazer essa oportunidade de aprendizado. Que possamos juntos construir e vivenciar e aprender com o nosso querido palestrante, com o Celso, que aqui vai trazer todo o seu conhecimento e todas as suas ideias para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigada, irmã. Então, vamos ao nosso estudo. Celso, muito obrigada mais uma vez. Muito boa tarde a todos. Na verdade, a gratidão é toda nossa, porque todos nós estamos interessados, mas eu creio difícil achar quem esteja mais interessado em aprender do que eu aqui, nessa situação. Nós vamos tentar fazer nesse foro um trabalho bem contextualizado a respeito da situação que nós vivemos, né? Porque não é possível e nem conveniente falar sobre o socorro ao espírito suicida sem falar de uma maneira a mais profunda possível a respeito daquilo que lhe deu origem, né? Então, vamos voltar no tempo um pouco e lembrar do conceito de Kardec, que diz que médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Então, nós vemos que, muitas vezes, o conceito de mediunidade meio que se mistura com o conceito de sensibilidade astral, né? Para que haja mediunidade, é preciso, segundo esse conceito, que haja a interação entre espíritos em planos diferentes. Porque não há sentido em que seja de outra forma. Do livro de Desobsessão, nós separamos essa frase que diz o seguinte, esse trecho desse texto que diz o seguinte: cada templo espírita deve possuir a sua equipe de servidores da desobsessão, não somente para sua defesa e conservação, como também para socorrer as vítimas da desorientação espiritual. Então, no trabalho da missa mediúnica, o surgimento da doutrina, que é uma etapa, como nós sabemos, decisiva para a evolução desse planeta, em que, ao longo do tempo, nós como que ajuntamos todo o conhecimento que nós tínhamos para com a nova luz a respeito da realidade espiritual, nós possamos dar passos adiante, né? Então, esse trabalho, essa revelação, tem como consequência natural a necessidade de organizar trabalhos mediúnicos. Os espíritos sabiamente deram o nome de desobsessão a determinado tipo de trabalho mediúnico de equipe, não apenas para chamar atenção para o estado de persistente e negativa influência que determinados espíritos exercem sobre encarnados e desencarnados, como também para inspirar na relação com esses espíritos criterioso cuidado, nunca apartado do amor, mas sempre vigilante. O que acontece? No início, nos pródromos desse trabalho,
Kardec, com o seu grupo, na Sociedade Espírita de Paris, eles recebiam as comunicações pela psicografia e eles notavam que havia a possibilidade da influência de espíritos que tentavam desviá-los dos objetivos, porque, na verdade, os espíritos mais não são do que a alma de homens que já tinham desencarnado. Então, no próprio conceito de obsessão, nota-se o cuidado de Kardec em avaliar nos tipos de obsessão o tipo de influência que os espíritos exerciam na comunicação mediúnica, tentando, muitas vezes, desvirtuá-la. Então, ele fala ali da obsessão simples, da fascinação, da subjugação, mas nota-se que ele tinha uma preocupação em falar do tipo de comunicação. O tempo passou e nós vimos que, na realidade, não se trata apenas de comunicação, mas se trata também de influência pura e simples, né, fora da questão da comunicação, mas que merece, sem dúvida alguma, ser visto como casos de obsessão. Por quê? E vocês vão entender por quê que nós estamos falando tanto a respeito disso, porque, na verdade, o trabalho mediúnico começa a se fundamentar nesse tipo de preocupação com a comunicação, todas essas coisas. Todavia, o objetivo geral de trabalho de uma mesa mediúnica é receber para acolhimento e esclarecimento espíritos nas mais diversas condições, como de ignorância, de ilusão, de sofrimento, de persistência no mal ou, em caso mais específico, de suicidas em seus variados estados. Orientações foram recebidas dos bons espíritos na forma de livros psicografados e comunicações, inspirando a organização desse trabalho. Então, na verdade, isso que nós vamos discutir hoje foi propiciado pelo trabalho mediúnico, né? Então, nós temos que necessariamente falar da origem desse trabalho, de como ele se desenvolveu. Por favor, a hora que vocês quiserem interromper por alguma coisa, fiquem inteiramente à vontade. A equipe mediúnica. O grupo de trabalho é formado por duas equipes, a de encarnados e desencarnados, que interagem apenas dos objetivos. As características do trabalho variam bastante, mas sempre levando em consideração a disponibilidade da equipe de encarnados. Ora, nós gostamos muito de dizer que nós somos cercados de espíritos doidos para trabalhar. Mas eles dependem da disponibilidade dos encarnados, não só em termos de objetivos, de conscientização, de aproveitamento de oportunidades, porque eles se dispõem para o trabalho, mas eles, em respeito ao nosso arbítrio, devem sempre esperar as nossas condições para isso, né? Então, muitos de nós já tinham combinado de trabalhar no movimento espírita, mas mesmo que isso tivesse uma programação inicial, evidentemente que isso tudo passa pelo despertamento dessa necessidade, e isso é inteiramente relativo à vontade de cada um, né? Possibilidades mediúnicas. Nós sabemos, né, que depende de características inatas relacionadas à missão de trabalho preparada antes da encarnação, como nós acabamos de dizer. Então, aquele que vem para trabalhar como médium, ele já traz em si o germe dessa possibilidade. Muitas vezes pode não estar exuberante, desenvolvido, e outras vezes, aliás, até de uma forma propícia, né? A pessoa vem justamente para desenvolver esse despertamento.
Médiuns como o Divaldo Franco, por exemplo, que com 4 anos de idade já viam nitidamente os espíritos, já falava a respeito, né? Eles claramente vieram preparados para isso. Mas em todos eles perpassa a necessidade de educação, a necessidade de se moldar de acordo com essa capacidade aos objetivos do trabalho. Divaldo mesmo conta que, no início, ele não tinha, vamos dizer assim, ele se achava ignorante a respeito disso. Ele falava com os espíritos, mas no início ele não achava, ele não tinha assim, um grande conhecimento. Ele conta até, e Divaldo tem um humor muito interessante, né? E ele fala que pediram para que ele falasse a respeito de como é que ele percebia os espíritos. E ele ficou um tanto, vocês conhecem a história, ficou um tanto preocupado, porque ele não sabia o que ia dizer e tal, e ele leu lá um artigo no Reformador para falar a respeito da lenda da guerra de Humberto de Campos. E, não, se falhar alguma coisa, eu falo a respeito disso aqui. E chegou lá na hora, falhou tudo, ele esqueceu de tudo. E ele se sentou constrangido e tal, e nisso aparece o próprio Humberto de Campos, que diz, olha, isso aí, quem escreveu isso fui eu, e eu vou falar por seu intermédio. E ele falou muito bem. Divaldo, inclusive, falou, espera um momentinho, o espírito chegou. Aí ele começou a falar a respeito. Mas nós só estamos citando isso para lembrar o seguinte, que independentemente das possibilidades mediúnicas que a pessoa tem para fazer esse trabalho, ela precisa precisa se educar, ela precisa se dispor para o trabalho. Por isso é que a gente põe aqui que tudo depende de postura moral. Isso sim é dependente de nós, dependente da nossa vontade, da nossa disponibilidade, né? Inteiramente dependente do empenho de cada encarnado envolvido e compreende educação mediúnica, compreende estudo, não há como conceber um médium que não estude. E isso não depende de capacidade intelectual. A pessoa, a espiritualidade sabe dos limites intelectuais da pessoa e se a fez, sabe que ela vai exercer uma atividade mediúnica, sabe que ela vai fazer o melhor esforço que ela pode fazer nesse sentido, né? E todo mundo precisa ser disciplinado, porque o trabalho mediúnico exige necessariamente disciplina, em termos de horário, em termos de postura, né? Humildade. Emmanuel diz que o maior inimigo do médium é o orgulho. Honestidade. A pessoa, sobre as suas possibilidades, ela precisa ser honesta para com o grupo com que ela trabalha, né? Boa vontade, evidentemente, espírito de equipe, espírito de sacrifício, e eu botei aqui vontade de amar. Vontade de amar. Porque, na realidade, uma das preocupações que nós, como movimento espírita, temos, como participantes do movimento espírita, é que nós sabemos o quanto o amor é importante. Eu não sei se vocês estão ouvindo uma sirene insistente aí. Não é obsessor, não, é porque aqui o negócio está aberto aqui, eu espero que não esteja atrapalhando aí. Mas nós nos preocupamos com essa questão de capacidade de amar, porque o amor é um instrumento imprescindível para quem queira servir nesse tipo de trabalho. E, mais ou menos recentemente, eu li uma frase de Manuel Filomeno de Miranda que, além de ser muito bonita, traz um grande alívio para nós. Diz lá ele no livro o seguinte, que o amor ilumina aquele que quer amar.
Então, por isso que eu botei aqui vontade de amar, porque não é a nossa capacidade de amar inata, mas é a disponibilidade para aprender a amar. Quando a gente vai atender alguém, algum espírito encarnado ou desencarnado, ou seja, quem for que precise de ajuda, precise de nós, essa benevolência que nós temos é a expressão de amor possível. Então, se nós estamos fazendo o possível nesse sentido, principalmente nesse tipo de trabalho, isso é o que se pede de nós, né? Criação de grupos de trabalho. Vejam, numa instituição espírita, os grupos começam a se formar. Aliás, tem instituição que nasce a partir dos grupos, né? Mas, ao contrário também, né, começam a se criar grupos. Então, nós vemos ali o grupo para trabalho de preces, grupo para trabalho de irradiações, para trabalho já como mesa mediúnica. E esses grupos, esse trabalho de mesa mediúnica pode ter um objetivo geral de atender os espíritos que apareçam lá, como as mesas de trabalho de obsessão que a gente conhece, né? E pode também ter objetivos específicos, como no caso dos suicídios. Existem grupos no Brasil que trabalham especificamente com suicidas. Isso é interessante lembrar, é o seguinte, porque muitas vezes alguém lembra que é muito importante fazer esse trabalho. Esse trabalho pode se iniciar com um grupo de orações, um grupo de irradiações. E, de acordo com a disponibilidade do grupo, vão se formando mesas mediúnicas para se trabalhar. Ou o grupo pode ficar mesmo como um trabalho de irradiação, que é muito bem feito, pode ser muito bem feito. A gente sabe dos livros que nós todos lemos que existe nas colônias espirituais o recolhimento dessas vibrações levadas pelas preces desses grupos, que são muito úteis. E, assim sendo, quer dizer, nessas preces e nessas irradiações, é um trabalho que não só beneficia, como também beneficia a quem faz esse tipo de trabalho. Agora, esse trabalho necessita estudos, como suicídio necessita um estudo específico, né? Então, os componentes dessa mesa que vai fazer esse trabalho com espíritos suicidas precisa fazer um autoexame sobre postura mental. Por quê? Porque, na verdade, a atitude que as pessoas podem ter no atendimento pode estar muito impregnada de preconceitos, ideias preconcebidas. E nós sabemos também que a espiritualidade com a qual nós pretendemos trabalhar, ela se vale dos elementos que existem previamente em nós para que ela possa fazer o trabalho dela. Sim, os participantes da mesa, tanto os médiuns de sustentação, como os psicofônicos, como os esclarecedores, como dirigentes, quando eles têm um conhecimento, quando existe um trabalho de equipe, eles obedecem à necessidade de juntos fazerem um estudo, isso como que naturaliza um conhecimento, quer dizer, do qual a espiritualidade se vale para, quando necessário, se valer desse conhecimento para ajudar. Porque, por exemplo, no trabalho de esclarecedores, é um trabalho basicamente baseado em inspiração.
E nós sabemos que, nessa situação de inspiração, a espiritualidade se vale muito dos recursos, do conhecimento que o médium tem, que o esclarecedor possa ter, para inspirá-lo no trabalho. No início do trabalho de esclarecimento, por exemplo, eu sentia vontade de sugerir determinadas imagens para o atendido. E eu, na avaliação lá, eu me senti incomodado porque achava que eu estava sendo desonesto. Eu estava criando uma ilusão, na realidade não uma ilusão, criando uma imagem para ajudar o atendido. Muitas vezes era alguém que se achava preso e eu dizia a ele, não, olha, você está sendo solto. Alguém que estava numa furna e, olha, eu estou puxando você daí. E eu me senti um pouco desonesto. E até que fui avisado que, na realidade, possivelmente, essa indução, essa sugestão, podia vir justamente de inspiração da espiritualidade para que houvesse um trabalho conjunto. Ora, tudo isso só é possível se o médium, o esclarecedor, todos na mesa têm um cabedal que vem do estudo que possa facilitar a espiritualidade, porque ela busca justamente em nós esses elementos que vão servir como instrumento do trabalho. Aqui, nós vamos ver o seguinte. Não é possível fazer esse trabalho sem falar da necessidade dos componentes do grupo estudarem a questão. Por isso, nós trouxemos algumas informações. Esse boletim epidemiológico provavelmente é o último disponível, que fala que de 2010 a 2019 houve um aumento de 43% de casos de suicídio no Brasil. É feito todos os anos um trabalho sobre Setembro Amarelo, que eu botei aqui que começou em 2014, porque, na realidade, começou como uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, em 2014. Só foi efetivamente foram feitos os primeiros eventos em 2015, mas a organização desse trabalho começou em 2014, né? De acordo com essas diretrizes dessas associações. E existe também o trabalho do CVV e sobre locais de eventos e palestras. Aqui nós entramos no primeiro, vamos dizer assim, ponto sensível do nosso estudo, que eu queria discutir com vocês. Todas as instituições espíritas buscam, durante o mês de setembro, fazer trabalho sobre suicídio, Setembro Amarelo. Então, todos se reúnem para fazer esse trabalho, e são feitas palestras, fóruns, simpósios. Mas o que se nota é que as estatísticas, os dados epidemiológicos, mostram que mostra que há um crescimento de número de casos que não tem interrupção. Está sempre crescendo cada vez mais. Então, eu gostaria de começar uma reflexão com vocês sobre o porquê que acontece isso. Vamos pensar aqui no trabalho que é feito nas instituições. Vamos pensar naquele que tem ideação suicida. Essas pessoas, elas entram num centro espírita para ver esse tipo de palestra. Vejam, eu não estou dizendo que o centro não faz um trabalho objetivo e importante. Não é isso. Mas será que esse trabalho que é feito nos centros tem um nível de
atingimento dessa população de ideação que seja a ponto de fazer mexer com esses números, é isso que eu quero colocar para vocês, para a gente discutir a respeito. Porque, evidentemente, que essa pessoa de ideação, não só ela não é espírita, como nem espiritualista ela é. Ela, muitas vezes, não ouve ou passa por um convite de uma instituição espírita para ir lá dentro do centro para escutar essas palestras. Não só ela não está interessada, como ela está muito presa à sua ideia de tentar acabar com a vida. Então, é isso que segundo a ABL, a Associação Brasileira, aliás, não é a ABL, não, é a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Mas antes, eu queria saber de vocês o que vocês acham disso. Nós estamos aqui num fórum, né? Então, qual é a opinião de vocês a respeito disso? Esse trabalho deve ser feito dentro da casa espírita ou é o movimento espírita que tem que sair de dentro da casa espírita para fazer esse trabalho fora? Com chances de atingir mais objetivamente e mais produtivamente essas pessoas. Vocês com a palavra. Pô, Celso, eu acho perfeita a tua colocação, que geralmente as pessoas com ideação, né, são exceções aquelas que vão entrar numa casa espírita, que vão buscar essa ajuda ou que vão, de repente, ter esse contato. Então, acho que o papel do movimento como um todo tem que ser ativo, não pode ser passivo, né? Não pode ser de espera para ajudar quem chega. Tem que existir caminhos e formas de você ir nessas pessoas, alcançar essas pessoas, muitas vezes nem com uma linguagem, acredito, tão espírita, mas uma linguagem de acolhimento, uma linguagem de abraço, de aproximação, para que você possa criar um canal e aí, no segundo momento, mais para frente, conforme as coisas forem avançando, você sim convidar e trazer essa pessoa para dentro da casa. Mas eu acho que a postura tem que ser ativa, te respondendo. Assim, a postura passiva de esperar e ajudar quem chega é muito pouco perto do que os números mostram aí, né? Sim, ótimo. Perfeito. A gente pensa assim. Depois, Simone, eu pediria para depois lerem orientarem o trabalho de perguntas aí, porque como eu estou com a apresentação na frente, eu não vejo. Não, pode ficar tranquilo, o Matheus está separando as perguntas que forem chegando. Está ótimo, está ótimo. Muito obrigado. Então, vamos desenvolver um pouco esse primeiro ponto sensível do nosso estudo. Então, nós reconhecemos que, muitas vezes, nós precisamos... Vejam, esse é um trabalho que nós todos reconhecemos como muito importante. Nós não estamos falando sobre o atendimento ao suicida na mesa mediúnica, mas a origem de todas essas situações passa por esses pensamentos, por essa postura, por essa ideação, por essa motivação ou falta de motivação para a vida e todas essas coisas. Então, não há como não discutir isso. E como é que nós, como movimento, podemos fazer esse trabalho? Claro, o trabalho feito dentro da casa espírita, sem dúvida alguma, é muito importante, né? Agora, isso é uma situação que os números têm mostrado não ter tido um grande impacto. Aí vocês poderiam, com muita propriedade, dizer assim, Celso, mas
não fosse o trabalho feito dentro da casa espírita, esses números poderiam ser piores, sem dúvida alguma. Concordo. Poderiam ser. A gente não sabe, mas, quer dizer, tudo aquilo que se pode fazer de bom, de bem, que procure impactar essas pessoas positivamente, é claro que é útil, né? Então, vamos ver aqui o seguinte, olha. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, botei errado ali, 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Então, pergunta aqui. Vamos pensar nas causas do suicídio. Eu gostaria que vocês citassem, no entender de vocês, qual é a maior causa de suicídio? Depressão é uma grande causa de suicídio. Depressão. Então, vamos ver aqui, olha. Depressão. Depressão é um transtorno do humor que pode ocorrer isoladamente ou associado à mania. Mania, no sentido psiquiátrico, não é o mesmo sentido que existe no senso comum, né? O senso comum é uma questão de hábito, mas no sentido psicopatológico é uma agitação doentia patológica. Então, o exame desses pacientes mostra que esses transtornos de depressão podem vir isoladamente, como transtorno maior de depressão, ou como componentes de transtorno bipolar, e que também varia em graus, ora mais uma coisa, ora outra. Então, nós temos que entender o seguinte: depressão é algo que é importante a questão do suicídio, não é? A gente concorda que seja. Agora, por que as pessoas se preocupam em saber por que se as pessoas deprimem? Por que as pessoas entram em depressão? Que é importante procurar saber por que as pessoas entram em depressão, né? Porque já que isso está na base desse processo de autoextermínio, a pessoa querer acabar com a vida, né? Então, nós vemos aqui o seguinte, ó. Os médicos, a psiquiatria também pergunta o que pode causar depressão. E o trabalho que se buscou, de se buscar essa resposta por parte da psiquiatria, viu isso aí, fatores hereditários, que eles é um achado clínico que as pessoas de uma determinada família, ali dentro da mesma família, existem casos parecidos, isso vai se espraiando pelos graus de parentesco secundários, né? Então, eles viram que existe ali um fator preponderante numa determinada família. Mas isso satisfaz a necessidade de conhecer a causa? Isso é mais uma constatação do que uma explicação de causa. Depois eles falam a respeito de fatores psicossociais, né? Então, nós vemos aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem adulto que passa por bullying, aquela questão da pessoa que é muito pressionada no trabalho, na atividade profissional, a mostrar uma competência que ela não consegue mostrar, e também existem as questões amorosas e uma série de... entre muitas outras causas. Mas isso... as pessoas dizem, não, isso é uma causa, mas como é que se explica que pessoas que vivem situações parecidas reajam de maneiras diferentes? Em todos os casos, né? E aquele adolescente que
quando tentam bullying com ele, ele reage de uma maneira completamente diferente do que o outro. A questão da paixão também existem diferenças que variam infinito, né? E todas essas situações parecem depender de um perfil emocional que é próprio da pessoa, né? Aqui, então, os médicos falam de alterações neuroquímicas causando depressão. Então, a gente vê aqui alterações neuroquímicas, basicamente, é um desequilíbrio na interação serotonina e noradrenalina, que são lá de neurotransmissores, não são só esses, existem, já descobriram mais de 100 neurotransmissores, e os envolvidos nessa questão de depressão são principalmente serotonina e noradrenalina, mas tem também a dopamina, tem o ácido gama-aminobutírico, tem outros neurotransmissores envolvidos, não só neurotransmissores, como também enzimas, hormônios, uma série de outras situações. Aí as pessoas dizem assim, tá aí, essa alteração causa depressão e a depressão causa suicídio. Mas é a própria psiquiatria que diz que essa resposta é muito simplista para definir. Aliás, por que umas pessoas podem sofrer alterações e outras não podem sofrer alterações, né? Nesse sentido. Aí a gente vai começando a compreender o seguinte: na realidade, essas alterações neuroquímicas são um achado consistente com uma situação. Nós, como espíritas, nós, de uma maneira muito fortuita, nos acostumamos a explorar bem essa questão de causa e consequência. Aquilo que o imediatismo denota muito como causa, nós não gostamos de parar nessas coisas e vamos mais adiante. Qual foi a causa da causa? Então, esse trabalho de pesquisa que cada um de nós faz é extremamente importante para entender o funcionamento das coisas, porque as pessoas podem chegar numa tribuna e falar: a grande causa do suicídio é a depressão, e a depressão está aqui nessa alteração neuroquímica, ali o desequilíbrio, porque existem esses neurotransmissores que são estimulantes, outros que inibem. Então, esse desequilíbrio causa depressão, e a depressão pode levar ao suicídio. E, realmente, existe um metabólito da serotonina, que é um achado químico que é muito claramente ligado à questão do suicídio. Mas são os próprios psiquiatras que dizem que essa é uma questão muito simplista para entender essa situação, e não explica de forma alguma por que umas pessoas desenvolvem isso e outras não. Aqui nós vamos entender que, paralelamente, nós temos que saber que, na pesquisa que cada um de nós faz para buscar a explicação das coisas, nós entendemos que existe uma diferença abismal entre aquele que pensa que o período de vida do berço ao túmulo é a vida toda e aquele que considera que, aquém do berço e além do túmulo, existem muitas outras causas. A própria questão da depressão, no tempo que isso era um conceito mais antigo sobre depressão reativa e depressão endógena, antigamente se usava esses termos, né? A depressão reativa sendo aquela que é resultado de um evento qualquer na vida, como morte de parente, perda de emprego, briga com a namorada e todas essas coisas. E os casos endógenos
são aqueles que nascem com a pessoa, né? E nós sabemos que esses casos são aqueles que vêm aquém do berço. Vêm de aquém do berço, né? Estão já como marca no espírito. Então, nós entendemos que esse desequilíbrio, essas alterações neuroquímicas, são um estado patológico que esses também têm uma origem. O que causa esse desequilíbrio? E essa é uma pergunta para vocês. O que causa esse desequilíbrio neuroquímico? Vocês estão me ouvindo, né? Ninguém está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Celso, só um instantinho. A Bárbara ou o Rodrigo, eu não sei, eles levantaram o braço para falar. Celso, foi naquela tua pergunta antes sobre se a gente deveria trazer as pessoas para dentro da casa espírita para falar sobre o suicídio, ou se a gente deveria sair da casa. E agora, acompanhando aqui teu raciocínio, eu estou entendendo até onde você está levando a gente para a causa da causa, né? Uhum. Mas como é uma questão de saúde que impacta, independente da religião, independente do credo, enfim, eu acho que a gente deveria sair mais da casa. A gente deveria estar mais nas escolas, a gente deveria estar conversando com diversos setores da sociedade, porque a depressão e o suicídio estão em todos os lugares. Isso. Na realidade, com quem que eu estou falando? Desculpe. Com o Rodrigo. Aqui. Rodrigo. Ô, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Na verdade, existem instituições, que realmente a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, o CVV e outros lugares também que não são iniciativas religiosas, né? Eles fazem um trabalho consistente nesse sentido. E, na realidade, evidentemente, que não é para que as pessoas interessadas em trabalhar nesse sentido devam, claro, sair da casa, não fazer esse trabalho na casa espírita. Não é isso. Não é ou, né? Fazer o trabalho dentro da casa espírita, que é necessário, sem dúvida alguma, mas também fazer fora da casa espírita como movimento espírita. E, olha, é um trabalho tão desafiador quanto gratificante, porque nós vamos estar falando com quem nós não vemos, vamos estar falando com quem não se interessa em nos ouvir, com quem não acredita naquilo que necessita acreditar. Então, é um trabalho desafiador nesse sentido. Sabe aquela situação, Rodrigo, de você estar num lugar, você chega num lugar, quem é que ouviu falar sobre suicídio aí? Ninguém vai responder. Uhum. E se alguém responder, essas pessoas que responderem são as pessoas que não correm esse risco, porque elas podem estar curiosas em saber. Mas aquela pessoa mesmo, a pessoa de ideação, a pessoa que está ruminando esses projetos, todas essas coisas, ela vai dar as costas e vai embora. Ela não quer ouvir falar isso. Ela não quer ela quer ficar sozinha com o seu problema, ruminando o seu problema. Então, por isso, agora, se você chega nesse lugar e não faz pergunta nenhuma, mas se você começa a falar, põe lá um cartaz e fala, e você dá dados, esse negócio todo, você fala a favor da vida, você fala que sempre existe esperança, você fala que realmente não há problema sem solução. A solução pode demorar e pode ter defeito, mas tem solução. Aí você começa, porque você não está falando diretamente com a pessoa, mas você está atraindo a pessoa para ouvir você. Então, é um trabalho que precisa ser muito bem pensado. Nós temos que sentar
e falar a respeito disso, organizar esse tipo de trabalho e levar esse trabalho para fora da casa espírita. Não significa, de forma alguma, que o trabalho feito dentro da casa espírita não tenha valor. Não é isso. Não é isso. O trabalho, nós vamos ver aqui adiante, é uma questão que é o segundo ponto sensível do nosso estudo aqui, que é a importância do trabalho dentro da casa espírita para as pessoas que sentam lá na cadeirinha ouvindo você falar a respeito. E o porquê delas precisarem desse trabalho também. Porque elas precisam entender determinados fundamentos que, de repente, elas até pensam que entendem. Né? Então, vamos voltar aqui. O que causa esse desequilíbrio neuroquímico? Eu não sei, Rodrigo, se tem mais alguma questão antes. Celso, quando você fala do desequilíbrio, eu acho que assim, uma das coisas que causa esse desequilíbrio, acho que tem várias causas aí, né? Vamos dizer, só tem que, em relação à depressão, em relação a esse desequilíbrio neuroquímico, tem causas biológicas, genéticas, ambientais. Eu acho que tem casos de estresse muito forte. Pelo menos se eu entendi a pergunta, eu acho que são várias causas do pensamento, são várias causas aí que podem levar a esse desequilíbrio, né? Na minha concepção. Sim. E só complementando, o que a gente lê na literatura espírita é que todo desequilíbrio físico, ele é iniciado por um desequilíbrio espiritual, né? Então, a partir do momento que você não vigia, que você não sabe o seu objetivo, que você não tem um rumo, é muito fácil você acabar se desequilibrando, saindo ali do caminho, né? Então, isso aí que você acabou de falar diz o seguinte: a questão lá na sinapse, a questão neuroquímica, é um achado que é coincidente com essa situação. Então, por isso é que a gente está falando que, como espírita, a gente tem a saudável mania de buscar a causa das causas, né? Que é o que a gente tem que fazer. A gente não pode... Esse negócio de fator genético... Ah, não, isso é genética. Genética é consequência, não é causa. O perfil genético da pessoa, o perfil imunológico da pessoa, isso já é resposta a uma série de coisas que aconteceram antes. Porque nós nos acostumamos a pensar aquém do berço. E é isso que é importante. Nós precisamos ter essa visão de ampliar o espectro de perguntas. Doutrina espírita é ciência, religião e filosofia. O que é filosofia? Filosofia, atitude filosófica, é uma atitude de pesquisa. É de você procurar o porquê das coisas, você se perguntar o porquê. É muito ruim para você não querer saber o porquê das coisas, desculpe ser enfático, mas muitas coisas da qual dependem a sua felicidade e a felicidade de muita gente, está relacionada com esse descaso em saber das coisas. Todas essas pessoas aí que contestam automaticamente uma série de coisas, elas não são pessoas reflexivas. Elas não buscam saber o porquê de determinadas situações, se é causa ou se é consequência. Nós temos que procurar saber essas coisas. Porque... Agora, né? Oi? Ah, tá. É porque elas estão vivendo bastante o agora, né? Elas não estão buscando refletir o que causou, elas só estão remoendo aquele sentimento que elas estão vivendo, né? E eu acho que entra muito no texto da Gilmara, do início. Muitas vezes a gente até sabe o que é bom para a gente, mas por alguma circunstância a gente não está disposto a fazer aquilo que é bom. Exatamente. E olha, nós vamos encontrar uma relação muito forte no modus vivendi
que nós encontramos hoje em dia, uma relação muito forte entre imediatismo, superficialidade e incompletude. Na realidade, isso seria tempo para outro trabalho, né? Mas isso é verdade. Eu estou assim no cantinho por causa da tela. Nós percebemos isso. E, olha, uma das coisas que acaba desviando o nosso interesse em querer saber o porquê das coisas está aí no nosso dia a dia. Essa questão de todo mundo querendo vender alguma coisa para alguém, essa gritaria, ninguém consegue dormir direito, porque as pessoas elas são tão elas querem a expressão emocional, elas deixam de ser reflexivas. E isso está acabando com a qualidade das nossas encarnações. Não é exagero dizer isso. Então, nós precisamos buscar um recurso nós precisamos ter o nosso momento de reflexão, porque isso não é só importante para nós, é importante para o mundo. Essa história de dizer, você não vai mudar o mundo, muda sim. Cada um de nós muda o mundo fazendo a própria parte. Né? Então, é verdade, nós precisamos ser pessoas mais reflexivas, porque é justamente na reflexão que nós encontramos campo para buscar a causa das causas. Né? Então, eu não sei se tem mais alguma coisa pendente. Por favor. Não, Celso, acho que foi. Quem tinha levantado a mão. Posso? Vou seguindo aqui, mas a qualquer momento, por favor, pode interromper. O que causa esse desequilíbrio neuroquímico? Olha aqui. Esse desequilíbrio é causado pela visão de vida. Então, é a minha postura interna. É a maneira como eu vejo a vida que tem como resposta esse desequilíbrio que vai causar depressão, que vai causar o suicídio. Então, nós encontramos uma relação muito clara, visão de vida, com materialismo. Porque aí nós vamos falar mais a respeito de materialismo. E o que faz com que as pessoas materialistas tenham uma visão de vida tendente ao suicídio? Vejam aqui, a desesperança e o inconformismo. Esses são duas grandes situações, aquilo que o materialista vive, porque ele não acredita. Né? Ele não acredita na vida. Por ser materialista, ele acha que não tem mais nada. E que ele tem que ser feliz naquele período que vai do berço ao túmulo. E se ele não consegue o que ele quer, que é o inconformismo, ele não quer viver. Ele desiste da vida. Se ele acha que ele não vai conseguir virar o jogo, que é a desesperança, ele também não quer viver. Viver sofrendo esse negócio. Então, nós vamos encontrar, na base do materialismo, ou como resposta à postura materialista, essas duas grandes posturas, desesperança e inconformismo. Então, a gente vai ver o seguinte, a relação entre visão de vida e suicídio perpassa, sim, pela depressão, pela questão neuroquímica, esse negócio todo, mas a grande causa do suicídio são problemas na visão de vida da pessoa. Ela não acredita na vida.
Não acredita, não quer ouvir a respeito, porque ela é materialista. Aí vocês perguntam, mas então não tem jeito? Claro que tem. Tem todo jeito do mundo. Né? Acho que se nós acharmos que não tem jeito, nós estamos fazendo a mesma coisa que essas pessoas fazem. Nós estamos repetindo essa maneira de pensar, de desesperança. Quem precisa... A esperança é dada por quem a tem, para quem não a tem. Né? Então, isso é um processo que tem que ser vivido por todos nós. Está lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né? Na resposta à pergunta 132, por que a gente precisa encarnar? E na resposta diz lá, nós temos uma missão na vida. Cada um de nós tem uma missão. A gente tem que participar da obra da vida. E participando da obra da vida, ao mesmo tempo em que nós ajudamos as pessoas a se adiantarem, nós mesmos nos adiantamos. Quem quer perguntar alguma coisa? Falar alguma questão? A Cláudia levantou a mão. Cláudia? Não? Oi? Acho que de repente levantou a mão, apertou sem querer, né? Ela abriu a câmera, eu acho que ela não está conseguindo ativar o microfone, não sei se é isso. Não. Continua. Mas, Celso, eu queria aproveitar, já que deu essa liberdade, para fazer uma pergunta que temos aqui, mandando no WhatsApp para a gente. Tá bom? Por favor. A parte genética é consequência de um desequilíbrio espiritual proveniente dessa ou de outra vida, certo? Sim, aí continua na pergunta que ela fez. Mas sendo uma marca perispiritual, ela eclode nessa vida como um fator genético? Isso não pode fazer parte do nosso plano reencarnatório? Uma coisa e outra, né? Na realidade, isso é tudo... Veja, vamos pensar aqui no seguinte. Como é a organização da nossa reencarnação? Nós temos dois polos, né? Uma questão da expiação, uma questão da missão, e perpassando por todas essas situações, a questão probatória. Provação é exatamente isso que o nome quer dizer, prova. Você precisa ser provado diante de determinadas situações para que, resultante do enfrentamento dessas situações, você informar a própria consciência, registrar na sua própria consciência se você já pode vencer determinado óbice ou se você ainda tem que repetir a lição. A reencarnação é para isso. Né? Nós, aqui presentes, no nosso passado, nós nem estávamos interessados nessas coisas e nós falíamos constantemente. Muito provavelmente, aquilo que nós já aprendemos na presente encarnação, já nos livrou de poucas e boas. Por quê? Porque nós resolvemos reflexionar a respeito dessas coisas. Então, por exemplo, a questão da expiação, né, tem... você pode se revoltar contra a expiação. Se revoltar contra aquilo que é expiatório. Você pode não aceitar. Quer dizer, expiar é ter que passar por aquela situação mesmo, mas você pode se revoltar contra isso. Você pode ser inconformado em relação a isso. Né? Vocês sabem, vocês já leram Memória de um Suicídio, Camilo Castelo Branco, ele
tinha como questão expiatória a cegueira e ele não aceitou isso. Ele não se conformou com isso, que é o aspecto probatório dessa situação. Outro dia, uma pessoa perguntou lá, olha, que a minha esposa, ela sente umas coisas e tal, e ela não está querendo ir desenvolver. Aí você poderia dar sua opinião a respeito? Ela tem que fazer isso ou não tem que fazer isso? Aí eu respondi o que a gente sabe, né? Ter que fazer, não. Você não é obrigado, mas, quer dizer, se você renasce com determinadas características, isso representa, sim, uma oportunidade de serviço que você tem que, vamos dizer, é muito interessante que você aceite, você pense nisso. Então, essa questão probatória em relação à missão que você tem. Você tem determinados talentos, determinadas capacidades para você ajudar a vida no mundo em que você vive e, com isso, você mesmo se adiantar. Agora, você pode não aceitar isso, que é o aspecto probatório da missão. Você pode não querer agir de maneira a fazer as coisas que você deveria querer fazer, aliás, que você combinou antes. Então, como é que isso aparece na organização física da pessoa? Isso aparece como uma marca genética, né? A tendência a ser um grande jogador de tênis ou a tendência a ser um convulsionário, ou alguma coisa desse sentido, né? Então, isso tem um correspondente genético. Aquelas coisas que aconteceram antes na sua vida e que se cristalizaram como resultado das escolhas erradas que você fez, vão aparecer como uma tendência a esse desequilíbrio neuroquímico. E, de repente, eclode num momento qualquer da sua vida. Então, sim, é tudo isso. Quer dizer, a marca genética é da programação reencarnatória, sem dúvida alguma, né? E, ao mesmo tempo, é consequência. Porque nós estamos aqui para trabalhar e para pagar as nossas dívidas. Nós temos esses dois grandes propósitos, o lado da missão e o lado da expiação. E a provação perpassando por todas essas situações. Porque eu preciso informar a minha própria consciência o quanto eu já compreendo e aceito a lei que rege as nossas vidas. Preciso saber disso. E sair daqui com essa informação. Porque quando eu chegar lá do outro lado da vida, eu vou saber como é que eu reagi diante daquela situação probatória. Não sei se eu respondi. Oi? Acho que sim. Sim. Então, Celso, surgiu mais uma pergunta para você aqui. Só queria fazer só mais um comentário antes de falar essa pergunta. Sim. Você estava explicando, né, sobre essa questão de vidas passadas e tal. Eu fico pensando muito do quanto não necessariamente uma pessoa tenha isso geneticamente, mas seja uma questão até mesmo que ela desenvolveu nessa vida. Eu estava vendo uma palestra sobre até mesmo autismo, né? E o palestrante falava sobre a questão da epigenética, sobre o quanto o fator do meio, as situações estressantes da vida, né, que acabam acarretando com que esse indivíduo desenvolva alguns tipos de doença, né? Nesse caso, naquela palestra, estava relacionando ao autismo, sendo um dos fatores, né? Mas, assim, isso pode se relacionar a diversos tipos de transtornos
que encontramos por aí, né? Como, por exemplo, até mesmo depressão, né? Quer Sim, falar alguma coisa? Não, pode. Não, só isso. Eu só queria fazer esse comentário só. Não, ótimo. Veja, existem as várias situações, sem dúvida alguma. Agora, reconheçamos que a tendência a repetir determinadas posturas tem a sua base num determinado hábito que eu trago do meu passado. Sim. Que tipo de escolha que eu faço, todas essas coisas. E, claro, que isso vai ter um reflexo, né, na minha organização físico-espiritual. Quando a pessoa de forma alguma não é mais tendente a repetir determinados erros, isso não ameaça a pessoa nesse sentido. Agora, se ela está ali apenas circunstancialmente não repetindo aquele erro, mas tem a tendência, né, isso acontece. Tem mais pergunta? Eu gostaria de fazer. Pode ir, Cláudio. Pode ir, daí conclui seu raciocínio e eu vou depois. Vai lá. Não, pode ir. Eu vou fazer uma pergunta que mandaram para a gente no WhatsApp. Pode ir? Não, é o seguinte, é que eu conheci 3 pessoas que se suicidaram, 2 na nossa casa espírita. E foi um choque muito grande para todos nós. E nós jamais, pelo comportamento da pessoa, teríamos ideia que aquilo poderia acontecer. Apesar, porque na convivência, lá conosco, elas não demonstravam uma coisa. Tinham problemas e tudo, como todos nós temos. Agora, justamente, vai desenrolando o raciocínio, né? Elas tinham problemas como todos nós temos. A gente tem que arregaçar as mangas, buscar uma solução, conversar com Deus, né? Com o nosso mentor, com os colegas do centro. Um deles, inclusive, uma coisa que foi muito triste, porque numa determinada reunião, no final da reunião, ele pediu para conversar com a pessoa. Ela disse para ele que a casa iria fechar e que na semana seguinte conversaria com ele. Só que ele não esperou a semana seguinte. Ele cometeu suicídio nesse intervalo. Foi horrível. Foi horrível. Nós ficamos sabendo disso tudo depois dessa busca. Então, a minha pergunta a coisa foi se desenrolando depois que surge a minha pergunta. A pessoa traz uma tendência, daí ela tem dificuldade de administrar os problemas da vida, acaba gerando uma confusão mental, alguma coisa que acentue esse desequilíbrio da serotonina com a noradrenalina e acaba piorando a situação, entrando numa depressão mais profunda, porque eles 2, aparentemente, não apresentavam nem depressão. A gente tem que, vamos dizer assim, essa questão de... Nós vamos falar a respeito disso tudo. Na realidade, então a gente espera. Hã? A gente espera para chegar lá, daí você vai desenrolando seu raciocínio. Não, mas nós vamos falar a respeito disso. Só estou preocupado com o seguinte aqui. Simone, é só realmente até às 17h30? Não, Celso, se precisar passar um pouquinho, não tem problema não. Tá? Então, a gente vai falar a respeito disso aí que você falou. Deixa eu só seguir aqui. Pessoas que cometem suicídio, materialistas, espiritualistas sem conhecimento da vida espiritual. E eu estou fazendo aqui pergunta: espíritas cometem suicídio? Então, vejam, essa é outra parte sensível do nosso estudo. Materialistas, porque as pessoas elas simplesmente acham que morrer é desligar a consciência. Morrer é deixar de ser. Morrer é uma passagem para o nada. Por isso, por isso não, mas isso está na base do ato suicida, né? Espiritualistas sem conhecimento da vida espiritual. Se você perguntar para uma pessoa, você é materialista ou espiritualista? Aí, quando a pessoa ouve você perguntando se ela é materialista, ela pode achar que você está querendo dizer que ela é ligada à matéria e que ela não é ligada às coisas espirituais, e responde: não, eu sou espiritualista.
mas ela não tem a menor noção do que é a vida espiritual. Kardec mostra lá no Livro dos Espíritos, e em outras oportunidades também, no que é o Espiritismo, que espiritualista é aquela pessoa que acredita em que haja algo mais na pessoa, além da matéria. Isso é que é o espiritualista, basicamente isso. Mas isso é só... essa questão não mostra que a pessoa compreende a vida espiritual. E aqui, eu pergunto aqui se espíritas cometem suicídio. Então, assim, veja, eu queria que vocês me ajudassem numa questão aqui, que esse é outro ponto sensível do nosso estudo. Há pessoas que dizem assim, essa questão que você me levantou. Não, porque se a pessoa ela pode ler livros, ela pode assistir a palestras, ela pode aceitar muitas coisas, mas se ela tiver uma depressão, ela corre risco de se matar. Então, fica parecendo que a depressão é um vírus, que se a pessoa tiver azar de pegar, aí não importa todo esse trabalho da organização, da evolução que a espiritualidade faz para construir convicções em nós, não importa lá que, a partir lá do assassinato do Charles Rosemary lá em Hydesville, a partir dali, um mundo de coisas aconteceu justamente porque chegou a época de nós compreendermos a vida do espírito. Não importa nada disso. Se a pessoa tiver azar de pegar a depressão, ela pode se matar. Então, isso é acreditar que esse trabalho de construir as nossas convicções não vai dar em nada. Eu não vejo sentido nisso. Acontece, sim. O que acontece é que a pessoa, ao longo das suas encarnações, ela pode ter cristalizado uma postura mental de, a cada vez que enfrenta um grande revés, ela fica pensando em ir embora da vida. Então, ela como que automatizou essa reação, esse tipo de reação no enfrentamento dessa dificuldade. Ela, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais... Ela é como que cristalizou isso. Só que, quando ela começa a pensar, a aprender sobre a vida do espírito, ela está construindo convicções. O grande trabalho da espiritualidade no nosso planeta é de construção de convicções para que nós compreendamos a lei de Deus. O grande código que nos ensina isso é o Evangelho de Jesus, que nos encaminha para a compreensão das leis da vida. Então, não é possível que nós acreditemos que esse trabalho enorme que está sendo feito pela organização planetária dê em nada diante de um vírus. Ou como se fosse um vírus, como a depressão. Tratar a depressão como vírus. Não é possível isso. O que ocorre é que as pessoas, elas se dizem espíritas, elas se acham espíritas. Elas estão dentro do centro trabalhando, fazendo um monte de coisa. Mas será que ela fez um trabalho de construção de convicção a ponto de, diante dessas situações, enfrentar isso e passar incólume? Essa que é a grande questão. Então, eu acho que se a gente puder graduar essa construção de convicção dentro de nós, e quando a gente concebe um grau de 100% convicto, você acha que essa pessoa que é 100% convicta, ela pode se matar? Eu acho que não.
O que eu acho é que ela não conhece o próprio grau de convicção. E ela, por isso é que a gente tem que ter, sabe, a gente tem que estudar, a gente tem que reflexionar a respeito das coisas, porque nós precisamos compreender o próprio grau de convicção das coisas. Eu já tive assim muitas discussões com as pessoas a respeito disso, porque elas acham, não tem jeito, se pegar depressão, está perdido, não adianta. E não é isso, não pode ser, não faz sentido que seja assim. Não digo que a pessoa não deprima, mas se ela tem convicção de que a morte não acaba com o sofrimento, é muito difícil que ela se mate, mesmo que ela entre em depressão. Mesmo que ela entre em depressão. Então, algumas pessoas acham, sim, depressão é algo que precisa ser tratado, né? O psicoterapeuta ele tem que aprender a detectar os casos de depressão para encaminhar o psiquiatra para tomar remédio, para a pessoa se salvar, sem dúvida alguma. Mas nós temos que pensar nessa questão à luz das próprias convicções. Até que ponto nós realmente temos a nossa convicção faz diferença em nós, porque dependendo do grau de convicção, até a depressão cursa de uma maneira diferente. Alguém aí gostaria de falar? Eu queria levantar uma outra questão, que é a seguinte: quando a gente está no estado de depressão, obviamente os pensamentos eles são negativos, e isso acaba atraindo a espiritualidade de pouca luz, né? Sem dúvida. Então, essa influência, eu acho que ela atrapalha muito o processo de você tentar reverter o seu modo de ver a vida, e talvez ofusque um pouco essa noção de que, essa certeza de que vai continuar o problema. Esse é um ponto que eu acho que é um ponto mais perigoso da depressão, mais perigoso da ideação suicida, é a atração da espiritualidade, que pode embaçar a visão otimista a respeito da vida, sabe? Sem dúvida alguma. Isso ocorre, e, aliás, na realidade, essa influência até existe para levar a esse estado, muitas vezes. Né? Mas, sempre e ainda uma vez, a resposta a isso é o seu grau de convicção. Porque, muitas vezes, o que acontece é que aquele espírito que está tentando influenciar você para levar você ao ato do suicídio, dependendo do seu grau de convicção, é ele quem aprende com você. E a lógica da questão obsessiva é justamente essa, você está sendo influenciado negativamente, você está sendo induzido a cometer determinados erros, mas dependendo do que ocorre no seu coração, dependendo daquilo que você aprende, você pode estar ali também induzindo aquele que quer te induzir a mudar. Por que atribuir um grande poder ao influenciador, e por que não se imaginar como influenciando positivamente de acordo com a sua postura? A grande dificuldade de obsessão é essa, achar que existe um poder muito grande de lá para cá e não existe quase nenhum poder daqui para lá. Isso é um erro pensar assim. É um erro pensar assim. Olha, no início da minha vida espírita, eu hoje em dia estou convencido de que eu fui induzido a começar a entrar nessa vida para ser influenciado negativamente, porque eu estava caindo na rua.
Eu vivia com medo, não dormia. Aí eu passei por um médico que é espiritualista, né? E ele falou assim, olha, o remédio que eu vou te dar é você ir nesse endereço aqui, assistir a 20 palestras e passar por 20 sessões de passe. Eu fiz isso, estou lá até hoje, né? Então, por que tem que existir esse poder de influência negativa e não tem que existir, nós não temos que dar razão ao poder de influência positiva, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Eu só estou preocupado aqui com uma coisa aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Motivos para atendimento na mesa mediúnica. Por que um espírito suicida precisa... Desculpe eu andar aqui, eu acho que se eu não tiver respondido, depois, por favor, a gente volta. Por que um espírito precisa ser atendido na mesa mediúnica? Porque ele não é atendido lá pela espiritualidade, né? Aí a gente pode listar os empecilhos para o socorro no plano astral, né? As condições do paciente e a fixação psíquica. Vejam, essas coisas variam ao infinito. Um espírito que passa por essa situação, eles podem estar vivendo uma situação que a gente chama de fixação psíquica, que é o seguinte, ele pode estar preso dentro de um pesadelo exatamente com essa conotação mesmo, um sonho ruim. Ele pode estar preso dentro desse sonho sem querer, sem poder sair. E é uma coisa constante, uma coisa que se repete, né? No livro Memórias de um Suicida, quando eles são recolhidos, eles vão para o ambulatório, lá uma das pessoas do agrupamento lá deles diz o seguinte, olha, eu não sei o que me aconteceu, eu não sei se eu estou dormindo, se eu estou sonhando ou se eu estou acordado, porque o estudo de sono e de sonhos ajuda muito a compreender essa situação, né? O sono se antepõe à vigília, e o sonho se antepõe à realidade, à lucidez. Então, essas pessoas, elas estão presas dentro de um pesadelo do qual não consegue sair, e o sofrimento é inenarrável. Então, a espiritualidade não consegue se fazer ouvir, não consegue tirá-las daquele estado. Aí o que acontece? Os objetivos do atendimento é vencer esses complexos mentais, né? Por como? Um choque pela sintonia de vibrações animalizadas. Vibrações animalizadas aqui não é no sentido de dizer que nós estamos encarnados, somos animais, claro que não. Porque a natureza telúrica da nossa vida, o fato de nós estarmos encarnados, confere um tipo de consciência que aquele espírito lá que estava naquele pesadelo, ele pode vir se manifestar e ele tem condição de, por uma questão de afinidade, de natureza vibratória, ele tem condição de ouvir e entender o que aconteceu. É a partir dessa manifestação, é a partir do fato de ele se manifestar através de um médium que foi preparado para isso, é que ele consegue se enxergar, ver ali como é que o estado do corpo dele, porque ele não está entendendo, ele está preso dentro de um pesadelo, ele não consegue sair daquilo. E a partir disso, ele não só consegue enxergar as coisas, como ele também consegue ouvir o esclarecedor falando com ele, porque
o esclarecedor ele está falando para o ouvido do médium, que está reverberando para a organização espiritual dele, aí ele consegue entender as palavras. É por isso que eles são trazidos de lá para cá. Só que esse não é um trabalho simples. É um trabalho que requer muito cuidado. Então, como estratégia da espiritualidade, eles têm contato com as instituições, eles inspiram aqueles médiuns que eles sabem que podem realizar esse trabalho, eles inspiram esse trabalho e preparam os médiuns. Olha, na casa onde eu trabalho em Botafogo, que é o Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança, em 2017, em abril de 2017, começou a ser feito um trabalho. Uma das trabalhadoras do centro foi inspirada a iniciar um trabalho que tem o nome de Ponto de Luz, no qual eu tenho a honra de trabalhar, e que consiste no seguinte: é um grupamento que faz oração, faz irradiação. Parte desse grupo atende a pessoas com ideação suicida e parte desse grupo atende a familiares enlutados com caso de suicídio. Por que esse trabalho surgiu nessa casa? Depois que esse trabalho surgiu, uma trabalhadora da casa, a médium, estava chegando para trabalhar na casa, ela olhou na cumeira da casa e viu lá. É difícil não se emocionar quando a gente fala a respeito disso, mas viu lá no cimo da casa o estandarte dos Legionários de Maria. Então, a Legião de Maria está presente na face física do planeta, né? Tentando organizar esses trabalhos, porque o sofrimento é muito grande. Então, eles precisam arregimentar, quer dizer, mas eles sempre... O único óbice que eles têm é a nossa boa vontade, a nossa disposição para o trabalho. Então, esse trabalho ele está sendo feito... Então, a responsabilidade que nós temos lá atrás, quando a gente mostrou o de que precisa um médium, né? Ele precisa lá dessa disposição que vem com ele quando ele encarna, mas ele precisa principalmente de todos aqueles itens ali da postura moral. E isso qualquer um pode trabalhar em si. É esse o material de trabalho deles. Eles estão doidos para trabalhar. Mas eles precisam que nós nos disponhamos para o trabalho mexendo na nossa própria parte interna, né? Nos disciplinando. E, principalmente, o grande instrumento que nós usamos é o amor. Então, eles vêm, eles combinam, essas manifestações todas que ocorrem dependem de muita preparação. Olha aqui, ó. Os espíritos que são eletivos para esse trabalho são os que podem vir se inteirar da realidade pelo esclarecimento, porque existem espíritos que não têm condição nem de ouvir isso, nem de vir para cá através dessa manifestação, porque eles estão alienados, eles passaram a estar num estado mental em que eles não compreendem, não ouvem ninguém. Eles são eletivos a... Esses são os casos de reencarnação compulsória. Esses reencarnam como única solução para as suas situações. Aí eles vêm num corpo de maneira a propiciar aquele expurgo para depois disso voltar para lá, aí elaborar toda a questão do ato de suicídio
antes daquilo, porque aí eles vão conseguir ouvir, vão conseguir entender a própria situação. Então, existe muito trabalho a ser feito, muito trabalho. Esses não podem vir por causa desse estado de confusão. E aqui, como é que o atendente, como é que o esclarecedor atende esse espírito? A primeira coisa é tirar ele daquela situação angustiante através da palavra. Então, perceber qual é a mais urgente necessidade dele para libertar ele do pesadelo. Aí vem aquela questão, perdão, que a gente falou no início sobre indução através de imagens, para tirar ele daquele pesadelo, libertar da ilusão, fazer compreender, porque, vejam, nós temos que fazer com que esse espírito entenda que foi o fato de ele se matar que ocasionou tudo isso. Mas nós podemos levar a realidade para ele com todo amor. E nós precisamos levar isso com todo amor. Explicar isso de uma maneira exatamente como você faz com um familiar, que você compreende que cometeu um erro, mas você não está ali para censurar ele, você está ali para criticar e arrasá-lo com a realidade. Você está ali para acolhê-lo, para explicar: veja, você cometeu um erro que teve essa consequência, mas você está aqui sendo acolhido e tem esperança que a sua vida vai mudar. É possível sim mudar, você vai começar a entender e todas essas coisas. Nesse atendimento, você busca, caso seja possível e caso seja propício, identificar a motivação dele, porque para você poder explicar, você fala a respeito dos reais propósitos da vida, né? Falar sobre o caminho da reabilitação, falar sobre reais esperanças, faz uma oração com ele, que é extremamente importante, e você o encaminha para a espiritualidade. Aí, a partir disso, ele já compreendendo a situação dele, ele pode melhorar a situação lá no plano de onde ele veio. E aqui a nossa responsabilidade como espíritas na vida, né? Nós temos três grandes bandeiras: contra o suicídio, contra o aborto, contra a degradação do meio ambiente através dos nossos exemplos, do nosso discurso, daquilo que nós falamos, do trabalho que nós queremos fazer. Então, nós não temos, de forma alguma, que nos desviar. Muito pelo contrário, nós temos que nos engajar nessa postura, aprendendo a fazer escolhas, aprendendo a participar da vida de uma maneira produtiva. É isso que a gente está fazendo aqui. Nós não estamos aqui a passeio. Mas é perfeitamente possível fazer isso trocando muito amor com as pessoas. Não só com os companheiros de trabalho, mas como aqueles que são alvo da nossa ajuda. E ao fazer isso, a primeira pessoa a ser ajudada somos nós mesmos. E vocês sabem disso tão bem quanto eu, né? Bom, basicamente seria isso. Agora, Simone, alguém gostaria de fazer um comentário? Eu acho que ainda tem uma pergunta a ser feita, né, Matheus? Sim, isso mesmo. Exatamente. Vou fazer aqui. Calma aí. Como curar a depressão segundo o Espiritismo? Não suporto mais essa dor. Veja, se você está... se a pessoa está deprimida a ponto de dizer que não suporta mais essa dor, né, é porque ela já tem ali uma alteração bioquímica que está sendo
está causando todas essas situações. O psicoterapeuta, por exemplo, quando ele está em atendimento, ele tem que aprender, por exemplo, através da mímica facial, através do rebaixamento do humor vital da pessoa, através da maneira dela falar, dela se expressar, a lentidão do raciocínio, do discurso, todas essas coisas, ele pode estar diante de uma pessoa deprimida. Ela pode até fazer uma referência espontânea a isso, mas nem sempre ela faz referência a isso. E essa identificação é importante, claro, não só no trabalho do psicoterapeuta, mas também do atendente fraterno, até no trabalho do esclarecedor, na visão mediúnica, ou na vida. Né? Você pode estar diante de uma pessoa assim. O que o psicoterapeuta faz é encaminhar diretamente para o psiquiatra o mais rápido possível, até o psiquiatra prescrever remédio, porque ele precisa ser tirado daquele sufoco. É um tratamento que começa a ter os primeiros efeitos em 3 meses, demora 15 meses pelo menos. Tirando ele daquele sufoco, aí são os próprios psiquiatras que falam que é imprescindível que ele continue com o trabalho psicoterapêutico. Então, vocês vejam que é um trabalho multidisciplinar para orientar e cuidar dessa pessoa, que é mesmo o trabalho que é feito na mesa, porque na mesa mediúnica tem ali a sustentação, a psicofonia, o esclarecimento, o dirigente, todos orientados para cuidar daquele momento, daquele paciente. Então, como curar a depressão? Começa por você mudar realmente a neuroquímica que está propiciando esse tipo de coisa. A partir disso, o trabalho psicoterapêutico ou o trabalho de tratamento espiritual na casa espírita, através dos passes, da irradiação, todas essas coisas, e, o mais importante, tudo isso junto. Nenhum desses componentes deve faltar ao tratamento, porque é questão de salvar alguém. Né? Essa pessoa está vulnerável. Ela precisa ser ajudada. Então, tudo isso é importante. Nós aqui falamos muito a respeito das causas primordiais de toda essa situação, mas em todo estado patológico existe, você pega a pessoa num determinado ponto e começa a tratar ela a partir desse ponto. Né? A pessoa descobre que é hipertensa. E quando descobre que é hipertensa, ele já está com um grau moderado de hipertensão. Vai tomar remédio a vida inteira. Né? E vai fazer todas as outras coisas. Mas não é dizer que precisa ter lá no início para começar a fazer o trabalho, ou só no final, quando já está todo acontecendo um monte de coisas que vai fazer o tratamento. O trabalho terapêutico começa no momento em que você encontra o problema, em todas as frentes. É assim que a gente cuida desses casos. Tem que fazer tudo. No trabalho que se faz de entrevista, é claro que é imprescindível que você use como instrumento todo o amor que você tem para cuidar dessas pessoas, porque elas precisam disso. E não é exagero pensar que no passado é bem possível que você já tenha passado por essa situação e até nem teve quem ajudasse, quem compreendesse você. Eu não sei se é isso. Obrigado, Celso. Eu acho que a gente não tem que fazer uma pergunta. Eu agradeço mais uma vez a você. Muita coisa para a gente repetir. Vocês veem que o tema na realidade, é um saco sem fundo, né? Sim, a gente tem que marcar até outro depois para continuar a parte. Tem muita coisa para ser dita, para ser trabalhada.
para ser pensada, né? É muito rico, né? Muita coisa que a gente saiu hoje para refletir, né? Para pensar até no nosso trabalho, enfim. Muito bom, muito obrigado. Bem, gente, nós estamos finalizando o trabalho de hoje, mas nós gostaríamos de fazer 2 convites a vocês. Primeiro, na próxima terça-feira, às 20h30, no Facebook, a gente vai ter a palestra do Guaraci, falando do instinto à inteligência. E também amanhã, com o Espiritismo, um olhar, que a gente tem essa alegria de ter todo domingo esse estudo maravilhoso que ele está trazendo. E a Antonieta vai fazer um convite para a gente também. Oi, gente. É para lembrar vocês que amanhã, primeiro domingo, né, no mês de novembro, a gente tem o Enxugando Lágrimas com Maria, às 6h, lá no YouTube. E eu espero que vocês estejam conosco, porque é um momento tão especial, tão maravilhoso, que nos deixa tão próximos daqueles aqueles entes queridos que se foram. Então, espero que vocês estejam conosco, tá? Amanhã. Um beijo. Um momento muito especial mesmo. Mariane, você pode, então, encerrar esse encontro maravilhoso de hoje com a nossa prece final? Posso sim. Vocês me escutam bem? Sim, bem. Deus, nosso Pai de amor, toda a espiritualidade amiga, agradecidos estamos por estarmos juntos em mais um estudo e mais um sábado aprendendo. Agradecemos ao Celso por tantos ensinamentos que aqui foram trazidos, que possamos lembrar sempre da importância de praticar esses ensinamentos do nosso dia a dia, que a gente sempre se lembre, Pai, que ao tocarmos uma alma humana, a gente possa ser apenas outra alma humana. Que ao lidar com um irmão em dor, nós possamos oferecer nossos ouvidos, nosso acolhimento. Não, nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de energia que agrave a situação daquele irmão, mas só o nosso abraço, o nosso ouvido e o nosso acolhimento. Que possamos, Pai, também ter cuidado, ter atenção com as energias com as quais sintonizamos, que o orar e vigiar esteja sempre presente na nossa caminhada, de modo que possamos seguir sempre em busca da nossa reforma íntima e da nossa melhor versão. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, muito obrigada por estarmos juntos. Celso, Simone, muito obrigado, hein? Nossa, eu que agradeço. Muito obrigado. De todos nós. Eu acho que todo mundo aqui, se pudesse, estava falando obrigado. Obrigada mesmo. Gente, até amanhã. Bom final de semana para todos. Excelente semana. Um beijo. Para nós. Boa semana para todos. Beijo, gente. Tchau, gente. Beijo. Já tem nome da minha Obrigado, mãe. Celso. Obrigado. Celso. Grata, gente. Sempre.